Um fato bastante interessante e que ajuda a entender o grande sucesso da bossa nova no mundo, no exterior, ah, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa e no Japão também, não é? É entender como é que essa música foi chegar lá, né? Como é que esses caras entraram em contato com a música brasileira. E um fenômeno fundamental para entender isso é o sucesso de um filme que vai ser lançado em 1959, chamado Orfeu Negro. É uma produção franco-italiana, né, dirigida por um diretor francês muito famoso, muito importante, né, da época, que é o Marcel Camus, né, irmão do poeta Albert Camus, né. Então era uma intelectualidade muito importante na Europa, muito conhecido, muito reconhecido, e que vai gravar esse filme. Mas eu queria, antes da gente entrar nesse filme, voltar atrás um pouco no tempo e entender algumas coisas. Como eu sou historiador, né? Historiador sempre fala que é voltar na Grécia, né? Que é sempre iniciar as coisas falando da Grécia. Mas nesse caso se torna importante falar. Por quê? Porque o filme Orfeu Negro é inspirado num mito grego, o mito de Orfeu e Eurídice. Quem seriam esses personagens? Orfeu, na verdade, ele é um dos filhos de Apolo. Apolo, um deus extremamente importante, porque é o deus que traz o sol, né? O carro de Apolo é o próprio sol, é o deus dos arqueiros, é o deus da medicina e também, fundamental, é o deus da música. Então Apolo é muitas vezes representado segurando o principal instrumento grego, né? O principal instrumento musical grego, que é a lira, uma espécie de harpa, né? Que eles utilizavam tocando para poder acompanhar, entre outras coisas, a contação e a cantação, digamos assim, de histórias mitológicas, religiosas ou mesmo de narrativas históricas, né? Bom, quando Orfeu nasce, o pai dele, Apolo, dá a ele uma lira, esse instrumento que eu chamei a atenção para vocês, não é? E Orfeu já se destaca como um personagem um grande tocador de lira. Todos se emocionavam com a lira de Apolo. As árvores se inclinavam, né, segundo o mito, para ouvi-lo tocar. Os pássaros paravam de voar e pousavam perto dele para que ele pudesse tocar. Então ele era um grande músico, né, um maravilhoso músico que executava a lira. Bom, só que Orfeu se apaixona por uma mulher chamada Eurídice e se casam. Só que Eurídice era uma mulher belíssima, né? E isso é muito comum até nos mitos gregos, a beleza feminina ela é muito comum que ela venha acompanhada de tragédias. E uma tragédia vai ocorrer, não é? Eurídice acaba despertando a paixão de um rei chamado, de um rei não, de um apicultor, perdão, chamado Aristeu, que a persegue, né, tenta algumas investidas nela, ela sai fora, ele a persegue e ela acaba tropeçando numa serpente que a pica e ela morre, não é? E aí o Orfeu, extremamente triste, extremamente entristecido, decide que vai tentar reviver a sua amada. Como? Ele vai até o submundo, tentar retirá-la do submundo. Como é que ele faz isso? Ele vai acompanhado da sua principal arma, né? Que seria a própria lira. E aí ele vai, toca a lira para, por exemplo, fazer com que Caronte, o barqueiro dos mortos, abra espaço para que ele possa, permita que ele entre, né? Que ele atravesse o rio e entre dentro do mundo dos mortos. Ele faz com que Cérebro, aquele grandioso cão de 3 cabeças que protegia a entrada do submundo, que ele se acalme e permita que ele passe. E ele consegue chegar até Hades, que é o rei dos mortos, o governante do submundo. E aí ele toca sua lira e até o mais frio de todos os deuses, né, que é o Hades, acaba se emocionando, chorando, e o que permite que ele possa levar Eurídice de volta, só que com uma condição. Qual que era a condição? Ele vai toda hora subir tocando a lira, né? Ele vai subir isso tocando a lira feliz porque está voltando para o mundo dos vivos, só que ele não pode olhar para trás, Eurídice viria atrás dele, né? Ele não pode olhar para Eurídice enquanto ela não for iluminada pela luz do sol. E é isso que ele faz, ele sobe. Quando ele está quase chegando aqui, a curiosidade, ele não consegue controlar, não é? Ele acaba olhando para trás e vê Eurídice se transformar de novo num espectro e ser sugada de volta para o submundo. E aí ele volta e triste, muito triste, né? Morre, é assassinado na verdade
até que seu corpo é despedaçado pelas amantes que ele renegava, né, porque ele só pensava em Eurídice, e as 9 musas reúnem depois seus fragmentos do corpo e o enterram no Olimpo. Bom, e aí acabaria o mito, né? Ele morto, obviamente, reencontra Eurídice. E aí acaba o mito. Pois bem, mas o que isso tem a ver, né? Esse é um mito bastante interessante porque ele mostra a capacidade que a música tem de tocar os corpos, de alterar o pensamento. E a música que aparece basicamente como o quê? Isso é muito comum na visão grega, como algo que tem um superpoder, né? A música é uma força extremamente poderosa. Bom, sabendo desse mito, o poeta Vinícius de Moraes, né, em 42, começa a ter uma ideia interessante de adaptar esse mito à realidade dos morros cariocas. E aí o Vinícius, isso é muito legal, ele tenta adaptar a história do mito no sentido de quê? De que a música também teria esse poder, sobretudo numa sociedade pobre, miserável, como a dos morros cariocas. E aí, para isso, ele começa a compor essa história, a escrever essa história. Bom, mas isso demora um pouco a ficar pronto, a peça só vai ser lançada efetivamente em 1956. E a peça já traz em si, não é? O Vinícius era um diplomata, era um poeta modernista importante e tal, então ele consegue trazer um conjunto de outros intelectuais importantes para trabalhar com ele, né? Por exemplo, o arquiteto internacionalmente famoso, Oscar Niemeyer, vai fazer o cenário. A Djanira, uma artista plástica famosa, e o Carlos Sclier, outro artista plástico, vão fazer os cartazes da peça. Mas o mais legal é que pro Vinícius era importante, e ele consegue isso, era muito fundamental, que todos os artistas, né, que participassem da peça fossem negros. Então ele vai até o Teatro Experimental do Abdias do Nascimento, né, que é um intelectual negro, e pede a ele que os indivíduos que participem da peça sejam todos negros. Então você vai ter um elenco só de negros, né? E aí a peça estreia em 56 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e pela primeira vez na história do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, atores negros pisam naquele palco. Bom, mas o que isso tem a ver com música? É porque é a partir dessa peça, e vocês viram isso no livro, que se dá o encontro de fato entre Tom Jobim e Vinícius de Moraes, pela primeira vez. Da dupla mais importante, assim, talvez, da música popular brasileira e que vai dar origem à própria bossa nova, né? Eles se encontram por quê? Porque o Tom Jobim vai ser o responsável por musicar, isso é a peça musical, vai ser responsável por musicar os poemas do Vinícius. E aí Tom Jobim chama Luiz Bonfá, um outro músico importante, e eles põem música, né, nos poemas de Tom Jobim, e é a primeira parceria dos dois. Essa peça faz tanto sucesso que, finalmente, né, em 59, o Marcel Camus, o Albert Camus é o poeta, irmão dele, o Marcel Camus produz um filme, não é, chamado Orfeu Negro. O filme se passa nos Morros Cariocas, né, e rapidamente o filme se torna um sucesso internacional, assim, né. Sobretudo 3 coisas chamavam a atenção no exterior, né? As paisagens do Rio de Janeiro, muito bonitas, que eram desconhecidas até então. Uma segunda coisa, os próprios atores negros, o filme também foi todo feito com atores negros e com grande destaque. E uma terceira coisa, fundamental, foi a música. Obviamente, a gente ainda não tem a Bossa Nova organizada. A Bossa Nova vai se organizar de fato em 58 e 59. Nós estamos em 56. Ou seja, mas a gente já tem ali uma coisa que vai virar bossa nova. E isso faz muito sucesso no exterior, isso faz muito sucesso fora do Brasil e gera, inclusive, uma onda, primeiro, de vários filmes na Europa com temática brasileira e, por outro lado, a música chama atenção, sobretudo nos Estados Unidos. Vários músicos de jazz importantes vão ficar fascinados por aquilo e vão até vir para o Brasil tentar aprender como é que era feita essa música aqui, ok? O filme faz tanto sucesso no exterior, não é, que ele acaba ganhando os principais prêmios do cinema internacional. Ele ganha, por exemplo, na Europa, o principal prêmio, o Festival de Cannes, ele ganha a Palma de Ouro, que é o principal prêmio, e no Oscar, ele ganha o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? O Oscar que é o prêmio do cinema americano.
E isso gera essa onda que eu disse para vocês já de várias produções cinematográficas feitas a respeito do Brasil. No entanto, no Brasil o filme não foi muito bem recebido pela crítica, porque ele demonstrava um Brasil meio mitificado, no sentido de que é um Brasil feliz, alegre, exótico, romântico, e mesmo a favela era apresentada como um espaço sem miséria. Ele ganha, por exemplo, na Europa, o principal prêmio do Festival de Cannes, ele ganha a Palma de Ouro, que é o principal prêmio, e no Oscar, ele ganha o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? O Oscar que é o prêmio do cinema americano. E isso gera essa onda que eu disse para vocês já de várias produções cinematográficas feitas a respeito do Brasil. No entanto, no Brasil o filme não foi muito bem recebido pela crítica, porque ele demonstrava um Brasil meio mitificado, no sentido de que é um Brasil feliz, alegre, exótico, romântico, e mesmo a favela era apresentada como um espaço sem miséria, certo? O que fez com que o próprio Vinícius de Moraes, que é escritor da história, não gostasse muito do filme, ok?